Ele era uma palmilha nojenta que observava os TikToks apodrecerem o cérebro. Mas um dia tudo muda quando ele é transportado para outro mundo com habilidades de trapaça que o tornam o mago mais forte que já existiu. Taishi era um cara acima da média que cursava o ensino médio no Japão moderno, com o QI de uma panela de arroz e que acreditava que Jake Paul havia derrotado Mike Tyson de forma justa, embora fosse um bot NPC. Ele achava que era o personagem principal da história, só porque tinha um amigo de infância chamado Rin, com Mommy Milkers. Um dia, quando ele estava voltando da escola com Rin, de repente percebeu que um estranho círculo mágico havia aparecido embaixo dele. Esse idiota absolutamente inato decide empurrar Rin para dentro do círculo, pensando que ele a levaria de volta à cozinha. Mas Rin se agarra a esse crânio entorpecido, enquanto os dois são transportados para um mundo alternativo. Uma vez lá, Taekji abre os olhos e se vê deitado em Green Plains. Ele vê Rin deitado e acorda, se perguntando onde estão. Checam os telefones e percebem que não há sinal ou internet. Perguntam que lugar atrasado não tem rede hoje em dia. Taishi pensa que talvez não estejam na Terra. Diz que o círculo mágico que viram não era CGI. É tudo real. Rin diz que isso não é possível. Mas então eles ouvem a voz de um monstro gigante, que parece um enorme garanhão preto com chifres e olhos monstruosos. O cavalo salta sobre eles, mas Taichi agarra Rin e se esquiva para o lado bem a tempo de não ser esmagado. Ele diz a Rin para correr e se afastar dele o máximo possível, pois é melhor que um morra aqui do que os dois. E então corre para a frente para provocar a enorme fera e chamar sua atenção. Ele chama o grande monstro de colhedor de algodão e pergunta se sua enorme bunda era só para mostrar, antes de fazê-lo correr atrás dele. Parece que esse é o fim para ele, mas nesse momento, um ataque de lâmina de ar vem do lado e atinge o monstro no pescoço. De repente, um careca marrom aparece do nada e elogia Taishi por suas habilidades de provocação. Antes de avançar para atacar o cavalo com sua espada, o monstro revida expelindo chamas de sua boca, mas uma flecha com magia negra sai de um arbusto e acerta a perna do monstro. Depois disso, um perdedor feio sai do arbusto e diz que esses cavalos de obsidiana são realmente resistentes e que, usar uma flecha de Mithril foi a decisão certa. Finalmente, o Small Mage termina a caçada queimando o monstro com um ataque de chamas. O grupo se apresenta como Berrada, Recauta e Megila, e diz que faz parte da Guilda dos Aventureiros, e que por isso é um grupo de aventureiros. Os cavalos de obsidiana foram contratados para caçar monstros e reduzir seu número na área. Taishi percebe que estão em um mundo de fantasia como um RPG e precisam sobreviver. À noite, ao redor da fogueira, os aventureiros perguntam de onde vêm e o que fazem ali. Notam que Taichi e Rin hesitam em compartilhar informações e tentam tranquilizá-los, prometendo não abandoná-los. Os aventureiros chegam primeiro às planícies e escoltam até Asbiri, pois ajudar é parte do trabalho. Avisam que viajar sem armas é perigoso, já que o número de monstros cresce e há relatos de ataques a carroças e desaparecimentos. Com isso, a noite termina e Berada diz a Taichi para fazer as pazes com Rin, que está brava por ele ter dito para fugir antes. Eles discutem à noite e acabam se reconciliando com um aperto de mão e ação fora da tela. Na manhã seguinte, chegam a Asbiri, e os aventureiros dizem que a cidade pertence ao reino mágico de Elistane, e é sua base. Também dão ouro ao protagonista e falam da Guilda dos Aventureiros, pois Taishi decidiu virar aventureiro, como faria um alfa na guilda. Eles preenchem os formulários, leem o contrato e percebem que podem ler a língua desse mundo. Notam que conseguem falar e entender as pessoas, então deve haver magia. A recepcionista diz que farão um teste de aptidão mágica, traz uma bola de cristal e pede para colocarem a mão nela, pois magia é essencial para aventureiros. Ao ouvir isso, os dois ficam decepcionados, achando que não tem magia. Rin vai primeiro e toca a bola. Para surpresa da recepcionista, aparecem 4 cores, e ela pergunta quem Rin era. Então, Taishi faz o mesmo, e a bola se quebra quando ele toca. A recepcionista fica com as calças molhadas e corre para contar ao mestre da guilda. Após alguns instantes, ela retorna com o mestre da guilda Gerard e o famoso aventureiro de nível C, Miura, o Golden Fencer. Eles se apresentam e dizem que não podem registrá-los ali. Mira os levará a um lugar para conselhos necessários. Sem isso, não podem ser aventureiros. Taishi pergunta se é um golpe para sequestrá-los e vender seus rins, mas Mira diz que quer o órgão dele, mas não o rim. Em seguida, ela os leva para uma velha cabana na floresta perto da cidade, onde eles encontram uma mamãe gostosa com grandes planos chamada Lemia. Ela os recebe e fica sabendo por Miura que o dispositivo de medição mágica da guilda quebrou, então eles querem que ela faça o teste. Lemia dá a Taishi e Rin alguns dispositivos de madeira e diz que ela os fez, e que eles revelariam seus valores de capacidade mágica e força mágica.
A capacidade mágica é a energia mágica que alguém tem, e a força mágica é a qualidade dessa energia. Após tocarem a madeira, Taishi e Rin perguntam o que ela mostra, e Lemia diz que os números deles são incríveis, e que serão seus aprendizes. Ao mesmo tempo, duas figuras encapuzadas conversam no escuro. O macho Beta Gunner se reporta ao seu líder macho Alpha, e lhe diz que eles conseguiram sabotar com sucesso esse ritual de convocação. Mas como o lançador era muito poderoso, o feitiço ainda foi ativado. Eles têm certeza de que algumas pessoas foram convocadas de outro mundo, mas não sabem onde elas estão agora. Ele acrescenta ainda que lançaram uma rede ampla, e logo os encontrarão, o que deixa o líder muito feliz, e diz que tem grandes esperanças para eles. Na cabana, Lemia revela que Taishi tem capacidade mágica de 120 e força de 40, enquanto Rin tem capacidade de 37 e força de 5. Ela explica que cavaleiros e magos de elite têm capacidade acima de 10 e força de 2. Portanto, ambos têm números altíssimos, sendo dos mais fortes do mundo. Lemia diz ser a maga mais forte do reino, com capacidade mágica de 43, 0, e força mágica de 6, 0. Mira tem 3, 500 de capacidade e 3, 800 de força. Elas têm um poder incrível, mas sem treino podem se prejudicar, e aos outros. Por isso, Lemia quer que sejam suas aprendizes. Dominando seus poderes, superarão aventureiros e a realeza. Magos. Ela olha para Taishi e diz que se ele treinar bem, pode lutar guerra sozinho e virar rei. Assim, terá riqueza e mulheres. Mostrando suas tramas, Rin vê o foguete de Taishi subir no bolso e tenta cegá-lo, enquanto Lemia fala a Miura que vale a pena treinar esses Gunners. No dia seguinte, Lemia oferece um farto café da manhã e explica a magia. Existem duas formas: feitiços mágicos e feitiçaria. Feitiços exigem encantamentos para emprestar poder aos espíritos que os materializam. Já um feiticeiro faz um contrato com um espírito para cumprir ordens, tornando-o mais eficiente, mais forte que a magia normal. Ela revela 4 elementos básicos: fogo, água, terra e vento. Magos usam um elemento, mas alguns, como Miura, usam 2, e ela 3, exceto terra. Rin é ainda mais raro, usando os 4 elementos. Por outro lado, eles não sabem quais elementos Taishi pode usar. Lemia diz que, até ele encontrar um espírito para contrato, vai focar nos fundamentos. Ash diz que feiticeiros usaram magia de luz, escuridão e espaço-tempo, e se ele dominar, será o mago mais forte. Depois, vão à floresta, e Lemia ensina Taishi a concentrar magia nas mãos para melhorias físicas. Taishi pratica bastante para dominar a técnica, e enquanto faz isso, ouve a voz de uma garota lhe dando boa sorte. Ele se pergunta de onde ela veio, mas parece ser o único que a ouviu. Enquanto isso, Mira é a mentora de Rin, e lhe ensina o básico sobre como lançar feitiços. Ela lhe diz que, para lançar feitiços, é preciso ter uma imaginação clara. Rin aprende imediatamente a lançar um feitiço de fogo, e até o modifica para chamas azuis, imaginando gás queimando em vez de madeira. Isso surpreende muito Miura, pois é a primeira vez que ela vê uma chama assim, e ela chama Rin de prodígio. No final da tarde, Rin vem checar Taishi, que se sente bastante derrotado depois de praticar muito com as mãos. Ao vê-lo assim, ela decide animá-lo. Então Taishi decide tentar novamente, e tenta concentrar sua magia na mão direita. Enquanto faz isso, ele ouve a mesma voz infantil, lhe dando algumas dicas sobre como fazer isso, o que o ajuda a ter sucesso. Quando sua mão brilha como lâmpada, ele pergunta a Rin sobre a voz e se é um fantasma, assustando-a. Depois, eles jantam e Lemia elogia o progresso. Ela pede a Miura para cuidar de Rin e diz a Taishi para trabalhar na mão esquerda e praticar até conseguir um aprimoramento total. Até descobrirem seu atributo, essa será sua principal forma de lutar, o que é adequado. Meru é o Giga Shed que é. Mais tarde, Meru pergunta a Lemia sobre os recém-chegados. Lemia diz que os treinará para lutarem bem em 3 semanas, pois precisam se defender na guerra. Ela pensou que os problemas da capital não a afetariam, mas parece que as coisas vão piorar logo. Após semanas, Taichi e Rin fazem um teste físico. Taichi enfrenta lobos Fen, enquanto Rin cozinha monstros coelhos. Taichi controla o poder mágico nos punhos,
e Rin lança feitiços básicos sem encantamentos, usando vários elementos. Lemia e Mira observam de um penhasco, comentando o quanto eles ficaram fortes rapidamente. Então, percebem que enfrentam um cavalo obsidiano. Diferente do primeiro encontro, agora estão mais fortes e o derrubam facilmente para o jantar. Mais tarde, comemoram que Taishi e Rin passaram no teste de graduação. Lemia diz que se mudarão para Asbiri no dia seguinte, para aceitar seu primeiro emprego como aventureiros. Ela também menciona que são chamados de Lost Ones, pessoas de outros mundos. Ela diz que às vezes é acidente, outras vezes um feiticeiro os convoca. Isso surpreende Taishi e Rin, que perguntam como ela sabe. Ela responde que a magia anormal e novas palavras os denunciaram, por isso decidiu torná-los aprendizes, para que não sejam usados por pessoas malignas. Para saber por que foram convocados, é preciso perguntar ao feiticeiro. Poucos podem usar magia espaço-temporal no reino. Taishi acha que é bom, pois reduz quem procurar. Diz que podem localizá-los, esclarecer o mal-entendido e voltar ao mundo deles. Lemia acha possível, mas duvida que seja fácil. Após o jantar, Taishi e Rin conversam sobre tudo desde que chegaram. Taishi diz que serão aventureiros, ganharão dinheiro e usarão sua influência para encontrar o feiticeiro que os trouxe e voltar. Rin está esperançosa, e a noite termina com ação fora da tela. Depois disso, Tassi olha para sua mão branca e se pergunta se ele realmente tem o poder de destruir as enormes nações de Rin. Mas então, ele ouve a mesma voz de antes, que lhe diz que eles poderão se encontrar em breve e que ela está ansiosa por isso. Taichi pergunta quem ela era e o que queria dizer com isso. Mas a voz simplesmente o ignora e voa para longe, rindo como um urso irritante. Algumas semanas depois, vemos Taeki acordar em sua cama após ter sonhado com a mesma voz. Descobrimos que se mudaram para Aspiri, registraram-se como aventureiros e se juntaram ao grupo que os salvou. Desde então, fazem missões de classificação e se fortalecem aprendendo sobre este mundo. Rin estuda na biblioteca e aprende muito sobre Altea, o nome deste mundo, e que o reino atual é parte do continente ocidental. A cidade de Brockbar possui a magia mais avançada do mundo. Com uma população de 20 milhões de pessoas, cerca de 80% são capazes de lançar magia básica nesse reino. E é por isso que ele é considerado uma das 3 maiores nações do mundo. Eles também aprenderam que Aspiri fica perto da fronteira leste com o Sacro Império Scatolith e o Império Gardian. E é por isso que ela floresceu como uma cidade importante para o comércio de mercadorias e informações. Nesse momento, a garçonete traz o café e uma carta. Eles leem e descobrem que o mestre da guilda os convocou. Eles vão até lá e a recepcionista lhes dá uma missão: investigar um bar na favela. Taichi se pergunta o que procuram no Brockbar, e o mestre explica que há rumores de bens roubados sendo contrabandeados para a cidade por as favelas. Ele diz que eles devem procurar qualquer informação que os ajude a pegar os culpados, e a recompensa pela missão é de 7 pratas com bônus. Taichi pergunta se não há problema em aceitar uma missão de classificação D, e o mestre da guilda diz que, se eles conseguirem concluí-la, serão promovidos à classificação D. Além disso, essa missão já falhou 2 vezes, e se eles falharem uma terceira vez, a guilda terá de pagar taxas extras pela avaliação errada. Taichi chama o homem baixo de mesquinho, mas ele confia em suas habilidades como aprendiz de Lemia, e os manda embora. Taichi e Rin vão às favelas e decidem agir à noite, quando os negócios obscuros acontecem. Caminhando, Rin compra frutas de Melilla, mas o preço dobrou desde a semana passada. Ela se pergunta se a inflação americana afetou o mundo, mas o lojista diz que os vagões de mercadorias foram atacados e todos enfrentam falta de mercadorias. Mais tarde, Taichi e Rin veem Ikari sendo levada pela porta dos fundos do bar. Então entram e pedem cerveja. O barman diz que não vende bebidas fracas, mas Taichi o manda sentar com seu REC Alpha e discutem sobre o aumento dos preços na cidade. Taichi diz que planejam entrar no negócio e perguntam se podem conseguir algumas informações sobre como tudo funcionou. O garçom diz que não é para amadores, mas Taichi o chama de Brock e coloca moedas na frente dele, perguntando se ele vai abrir a boca. Os NPCs do bar tentam saqueá-las, mas Taichi e Rin os derrotam e os fazem abrir a boca. Os capangas dizem que foram contratados por um encapuzado para entregar mercadorias das carroças atacadas por monstros. Eles não sabiam como era a aparência da pessoa, pois estava muito escuro, mas a promessa era de um bom dinheiro, então eles aceitaram.
O garçom diz que não quer o dinheiro deles, e que é normal o bar vender coisas trazidas por essas pessoas, então eles deveriam parar de meter o nariz onde não são chamados. Depois disso, Taishi e Rin saem e se perguntam quem é esse gênio. Nesse momento, eles percebem que 3 ninjas estão o seguindo, então eles as atraem e entram em uma batalha com elas. Taishi tenta se conter para não mandar todos de volta para a cozinha e acaba derrubando um deles com um soco forte. Rin também mostra que não é inútil e empurra um deles para trás antes de deixar Taishi colocá-la para dormir com um pouco de igualdade de gênero. Depois disso, os dois enfrentam a última assassina e perguntam se ela está pronta para se render. Mas o primeiro ninja acorda e joga uma bomba de fumaça, e os dois fogem do local usando-a, deixando para trás o companheiro inconsciente. Taichi diz que eles não estavam lá para afugentá-los da missão, e que parecia que eles estavam realmente tentando assassiná-los. Isso deixa Rin surpresa, e eles entregam a ninja capturada à guilda, e pedem ao mestre da guilda que a mantenha viva. Na manhã seguinte, Taishi e Rin encontram Miura na taverna, que os está esperando para parabenizá-los por terem sido promovidos a aventureiros de classificação D. Em seguida, ela lhes diz que tem uma missão especial e que gostaria que eles formassem um grupo com ela. Ela explica que as frutas de Melilla na Floresta do Norte estão prontas para serem colhidas, e por isso, os fazendeiros pediram para capturar os ladrões e proteger sua produção. A recompensa pela conclusão da missão é de 500 pratas, e também ajudará a cidade a se recuperar da inflação. Depois de ouvir tudo isso, a dupla concorda imediatamente, e todos seguem para a Floresta do Norte. Eles chegam à fazenda à tarde e se encontram com os 2 fazendeiros NPC, e um de aparência sombria chamado Cassim. Ao apertar sua mão, Takei sente algumas emoções gays, e segura sua mão por um tempo antes de voltar a si. Depois disso, todos caminham até os campos para ver as árvores de Melilla, e Rin lança um feitiço de detecção de magia em seu cajado para detectar qualquer vestígio de magia persistente na área. Por fim, ela se depara com um sinal que mostra que um monstro enorme está a caminho dos campos, e todos assumem suas posições para combatê-lo. Depois de algum tempo, vemos um enorme ogro com alguns orques saindo da floresta e enfrentando o grupo com suas armas. Por ser o macho alfa do grupo, ele diz a Miura para cuidar das 3 pequenas batatas fritas, e diz a Rin para dar apoio enquanto ele mesmo cuida do enorme monstro. Ele acha que usar o aprimoramento de nível 35 seria suficiente para o trabalho, e acaba acertando um tiro no ogro com um forte soco no rosto. Mais tarde, naquela noite, Mira se senta com Taishi e Rin, e lhes diz que orques e ogros não são normais nessa região, portanto, isso deve fazer parte do esquema de alguém. Eles decidem preparar uma armadilha para eles, e mostrar que não podem ser enganados, e encerram o dia. Nesse meio tempo, vemos uma garota encapuzada cercada por um monte de cadáveres. Ela usa um feitiço para sugar a força vital deles, e diz que está animada para conhecer os mágicos, referindo-se a Taishi e Rin, e depois desaparece usando sua capa invisível. Na manhã seguinte, vemos Gerard abrindo a cela da assassina e perguntando se ela decidiu se manifestar. Por outro lado, vemos Taichi e o grupo caminhando pela fazenda com Rin, usando seu feitiço de detecção mágica para localizar os ladrões. Finalmente, eles encontram Passos e os seguem até uma fogueira recém-apagada. Rin detecta 3 pessoas nos campos e eles correm para pegar os ladrões. Taishi, Rin e Mira avançam e os fazem se render, e os NPCs os levam aos guardas da cidade. Enquanto isso, Cassim agradece Taishi e os outros pela ajuda, e Taishi segura sua mão por muito tempo. Ele diz que eles são suaves, diferente dos outros fazendeiros, e pergunta o segredo. Cassim diz que é supervisor e não usa muito as mãos, mas Miura comenta que orques e ogros não eram comuns, mas Cassim sabia deles, mesmo sendo fazendeiro. Após ouvir isso, Cassim ri e revela que contratou os homens para roubar as frutas e o mágico para atrair monstros. Taishi lhe pergunta por que ele fez isso. E ele diz que fez tudo isso para atrair os 3 até aqui, porque precisa da força de Taishi para atingir seu objetivo, e queria testá-la ele mesmo. Nesse momento, a senhora invisível Grammy sai de sua invisibilidade e surpreende Miura por trás. Ela diz a Cassim que ele é muito rápido em falar e diz que ela é a mágica e que estava agindo como guarda-costas de Cassim. Com isso, a batalha começa, e Mira se apressa para enfrentar a Grammy e pergunta por que ela não a atacou quando estava invisível. Ela diz que assassinar é para covardes e que não é o seu estilo, porque ela adora enfrentar lâminas e dominar seus oponentes com sua própria força. As duas se atacam várias vezes e entram em uma disputa de poder, mas então, Rin decide ser útil e dispara uma bola de fogo contra Grammy. Isso faz com que Grammy dê um salto para trás e ela rebata o feitiço com um ataque de vento. Em seguida, Rin invoca um tornado de poeira e atordoa a vovó por um tempo para que Miura termine seu aprimoramento físico. Grammy atravessa o feitiço com sua espada, mas Rin mantém a ofensiva e a ataca com um feitiço combinado dos elementos água e terra. Por outro lado, Taishi se prepara para lutar contra Cassim e pergunta se ele está planejando enfrentá-lo sem armas. Cassim diz que, em vez disso, quer que ele lute com seu Frost elemental e convoca um monstro gelado para perto dele. Ao ver a besta,
Taishi pensa que pode atingi-la com um nível mais alto de aprimoramento físico, mas, em vez de se conectar com ela, ele simplesmente atravessa a fase do elemental. Cassim explica que a besta não tem forma física e só pode ser derrotada com magia de fogo, mas, infelizmente para ele, parece não saber lançar nenhum feitiço. Taishi tenta atacar o monstro com sua lâmina, mas não consegue fazer nada. O Ice Elemental contra-ataca com um pouco de Ice Magic, e Taishi pula para se esquivar dos feitiços. Cassim então pega a Life Energy Ball, que Grammy criou na noite passada, e a alimenta com o monstro, o que o torna vermelho e lhe dá um enorme aumento de poder. Com isso, o Red Elemental avança em uma velocidade insana, que derruba Taishi para trás com tanta força que o faz sangrar pela boca. Cassim diz para ele ir com ele como um bom menino, ou contará a verdade às meninas. Enquanto isso, Miura e Rin lutam com Grammy, que derruba Miura com um soco, e também Rin. Sentindo-se pressionadas, as magas aumentam sua potência, dizendo que já enfrentaram uma maga poderosa antes. Ao se lembrar de Lemia, a vovó pergunta se elas estavam pegando leve com ela até agora. Mas Mira diz que elas estão apenas voltando a seguir seu plano principal, e com isso, ela se aprimora até o nível 40 e corre para atacar a vovó. Elas trocam alguns golpes, mas então Rin avança com uma lâmina mágica e surpreende a vovó. A vovó salta para trás para se esquivar do ataque, mas Miura a chuta de volta para frente, e Rin segue convertendo seu cajado em uma espada, e forçando a vovó a bloqueá-lo com a espada. Depois disso, ela usa a lâmina mágica em sua outra mão para golpeá-la, e eles queimam uma boa parte de sua vida. Depois disso, Rin lança o feitiço Tornado de Poeira, e mistura pólvora nele para torná-lo inflamável. Depois disso, ela acende o feitiço com uma bola de fogo e explode a vovó. A vovó ainda consegue bloquear a maior parte do dano com seu aprimoramento físico, mas Mira aproveita a chance para atingi-la com sua lâmina de fogo e põe fim à luta. Depois disso, eles se colocam na frente dela e dizem para ela se render. Mas a vovó se levanta enquanto lambe o sangue como uma pervertida, e diz que adoraria lutar com eles novamente, assim que os ferimentos sarassem, e que ela venceria da próxima vez. Nesse momento Cassim fala e diz às meninas para se renderem, a menos que queiram ver Taishi ser espancado por seu elemental vermelho. As meninas pensam um pouco e se sentem deprimidas, enquanto Taishi se pergunta como tudo acabou assim, e se não era para ele ter esse poder, para destruir nações. Ao amaldiçoar sua fraqueza, ele desmaia e ouve a mesma voz em sonho. Perguntam se ele quer poder, e Taishi diz que quer bater no cara e fazê-lo se arrepender. A voz se apresenta como o espírito do vento Ariel, e diz que seria uma exceção, quebrando regras. Pode ser tão doloroso quanto a morte, mas se ele ainda quiser esse poder, ela o emprestará a ele. Taishi concorda, e o vemos se transformar totalmente no modo Avatar. Enquanto ele se levanta com uma aura de vento espesso ao seu redor, Cassim faz com que o Avatar vermelho ataque mais uma vez e o manda de volta voando. Mas Taishi se levanta e diz que resistir a esse golpe foi como se um gatinho o tivesse atingido com a pata. O Red Elemental então lança um ataque de sopro de chamas em sua direção, mas Taishi solta seu Avatar Reiki, e contra-ataca com uma forte corrente de vento que destrói o Flame Attack e o Red Elemental de uma só vez. Ao ver isso, Cassim e Grammy começam a fugir. Taekshi tenta detê-los, mas então sente a dor que a Erial lhe contou e cai de joelhos. Taekshi ainda consegue desferir um último ataque antes de desmaiar, e arranca o braço direito de Cassim com ele, tornando-o oficialmente o mais patético personagem de anime com uma só arma. Após alguns dias, Taishi acorda na casa de Lemia e se pergunta como chegou lá. Lemio entra, ele pergunta, mas seu estômago ronca e descem para comer. Taishi come como Goku, e Lemia diz que ele esgotou sua magia na última batalha e ficou uma semana sem comer. Ela explica que as pessoas reabastecem magia à noite, mas se usarem tudo, podem ficar em coma por uma semana. O invocador precisa de mais tempo para se recuperar. Ela diz que Mira e Rin o trouxeram quando não acordou após um dia, e pede detalhes do ocorrido na Floresta do Norte. Taishi conta tudo, e ela diz que Casa usou o Crimson Pact no Frost Elemental. É um ritual proibido que usa a força vital de animais e humanos, e consumir um deles libera muita magia, além da capacidade do usuário. Taishi diz que se sentiu perdido, mas ouviu uma voz chamada Aerial, que lhe deu poder para lutar. Lemia fica surpresa e nos mostra seu tesouro. Ela diz que agora entende a feitiçaria de Taishi e explica que ele é um invocador. Invocadores são como xamãs, fazem pacto com espíritos e podem realizar magias fortes baseadas em suas habilidades. Vínculo de Taishi. Mas os invocadores diferem por poderem ouvir os espíritos. Neste mundo, espíritos são superiores aos dragões e humanos. Só invocadores os veem e comandam para lançar feitiços,
que são mais fortes que os de xamãs ou magos. Após descobrir que seu hack atraiu um espírito e o fez invocador, ele toma café antes de encontrar as meninas. Ele pergunta à garçonete sobre elas, mas elas não voltaram desde a manhã. Taishi decide procurá-las e sai, encontrando dois Discord mods brigando com uma garota bonita. Ele intervém, dizendo para deixá-la. E a garota aproveita para se libertar e agarrar Taishi, braço. Ela finge que ele é seu amante e o convence a participar com suas tramas. Um dos mods do Discord tenta socar Taishi, mas ele desvia e nocauteia o cara com um chute no pescoço. O outro, apavorado, leva o amigo de volta ao porão da mãe. Após eles saírem, a garota agradece a Taishi por salvá-la. Mas ele diz que ela parecia capaz de lidar com eles sozinha. Ele destaca que ela se livrou deles e acompanhou seus movimentos ao esquivar do ataque. Além disso, ela não se perturbou quando ele derrubou um cara com um chute. A garota diz que não é a primeira vez que se encontram e menciona que ele foi rude no primeiro encontro. Isso faz Taishi pensar se ela é sua irmã do Alabama, mas ela diz ser Anastasia e revela ser a ninja que ele nocauteou e entregou à guilda. Enquanto isso, o chefe de Cassim, chamado Imperador, elogia Cassim por obter informações sobre Taishi e Rin, dizendo que seu braço foi um pequeno preço. Ele então se volta para a avó, dizendo que precisa de modificações para servi-lo melhor, e lança um feitiço especial em sua mão. Ele então dá uma nova missão secundária a Cassim, e diz a ele que será apenas uma pequena brincadeira e que seria uma boa maneira de ele se sentir menos salgado. Ao entrar no One Armed Club, depois de lhe dar a missão, vemos duas garotas entrando na sala e perguntando ao Imperador sobre o carnaval. Ele diz que já é hora de começar, coloca um documento em uma pilha sobre a mesa e diz que esse será o convite de Taishi para a festa. De volta à cidade, Anastasia revela que entrou para a guilda e agora está trabalhando para resolver o caso dos produtos contrabandeados. Ela conta a Taishi que sua investigação a levou a esse prédio e os dois invadem o edifício para encontrar o mentor por trás disso. Eles se deparam com vários capangas e lutam para passar por eles até chegarem à sala onde Cassim e seu chefe estavam sentados antes. Lá, Taishi encontra o papel deixado para trás pelo Imperador e, ao lê-lo, fica muito preocupado. Miura e Rin aproveitam a noite no mercado e comem doces. Rin se preocupa com Taishi, mas Miura a acalma, dizendo que ele está seguro com Lemia e que devem focar na missão. Então, percebem que alguém os segue e pensam em atraí-los para um lugar mais vazio. Um garoto encapuzado os ataca com uma espada. Rin e Mira dizem para fugirem antes de enfrentarem o assassino. Mira avança com sua espada, enquanto Rin ataca com água para limpar o rosto do garoto. Ela prepara um tornado de vento, mas magos a atacam do telhado. Rin cancela o feitiço, lança uma barreira defensiva com Miura, percebendo que é uma batalha de 4 contra 2. Mas então ouvem a voz de Grammy, que surge invisível e acerta Miura no estômago. Ela a pega e foge, dizendo a Rin que não é seu estilo, mas o chefe a chamou. Rin tenta segui-la, mas os capangas a distraem, e Grammy escapa. Enquanto isso, Taishi e Anastasia caminham por um túnel feito com magia da terra, e revelam que o papel encontrado no prédio, a avó contou que havia uma horda de Goblins 3.0 aprimorados com pactos carmesim escondidos sob áspide. Eles encontram uma porta no túnel com ossos fora, e Anastasia a abre com suas habilidades de arrombamento, caso estivesse trancada. Vendo isso, Taishi comenta que, ao entregá-la à guilda, desejou que ela seguisse uma vida limpa. Agora ele tinha sentimentos mistos sobre a guilda usá-la em missões. Ouvir palavras gentis faz Anastasia sorrir, e ela pede para ser chamada de Ana. Eles continuam a busca. Na cidade, Rin afasta NPCs idiotas e encontra Grammy atrás dela. Grammy a parabeniza por lidar com eles rapidamente e diz onde Mira estava. Ela diz que seu chefe tentou alimentá-la com um orbe carmesim, e não se importa se alguém for Skyed, mas eram suas presas, e não gosta que sejam levadas. Rin corre para o prédio onde Mira está e vence todos para chegar à câmara. Derruba o lançador de feitiço com vento e congela os outros com gelo antes de destruir o círculo mágico, Earth Magic, e sentindo Miura se libertar de suas correntes. Nesse momento, o Imperador entra ao lado de Cassim e parabeniza Rin por ter resgatado sua amiga sem matar ninguém no processo. Ele se apresenta como o mentor por trás de tudo isso, e Rin se prepara para lutar com ele. Mas ele diz que não está ali para sujar as mãos, e diz a ela que uma horda de monstros 3.0 vai atacar a cidade. Então não há motivo para lutar porque tudo será destruído quando eles atacarem. Ao ouvir isso,
Rin diz o nome de Taishi, e o imperador diz a ela que ele não virá salvá-los porque eles prepararam um estágio diferente para ele. Então agora cabe a eles proteger essa cidade, e que ele estaria ansioso para ver como os dois farão isso, e vai embora. Na saída, Cassim pergunta ao imperador se era necessário atacar a cidade por dentro e por fora ao mesmo tempo, e ele diz que sim. E pergunta quantos monstros do Crimson Pact ele preparou no total. Cassim diz que tem 500 no subsolo e 200 acima. E o imperador afirma que são suficientes para testar Taishi e Rin. Enquanto isso, Taishi salva Ana de um golem ao bloquear seu soco com uma mão. Ele a deixa cair e avança com um soco aprimorado, derrubando o golem. Depois, uma porta se abre e vêm duas moças sobre uma fazenda de goblins. As garotas se apresentam como Milo e Melo, encantadas com o Red Crimson Pact. Dizem que criaram o golem da terra e vão soltar os goblins na cidade para brincar e ter homens e crianças para o jantar. Taishi, surpreso, pergunta se não é uma má ideia, já que também são crianças. Mas elas afirmam que controlarão os goblins com essa esfera e os libertam. De volta à cidade, Miura e Rin vão à guilda e contam a Gerard sobre o imperador e seu plano de atacar a cidade usando monstros 3-0. Gerard convoca todos os aventureiros de Aspire e também pede a ajuda da guarda da cidade, e eles se preparam para iniciar a guerra defensiva. Com apenas 180 aventureiros à disposição, as coisas parecem muito ruins para eles. Mas Lemia entra na briga e os incentiva a lutar. Enquanto isso, Taishi e Ana lutam contra os goblins vermelhos, tentando impedi-los de subir. Taishi usa aprimoramento físico para esmagá-los, mas teme destruir a caverna e volta ao combate normal. Ao lutar, ouve as vozes das garotas e percebe que a bola de cristal era inútil, e os goblins também as atacam. Ele abre caminho e as salva, fazendo-as pedir desculpas. Ele então diz a Rin para cuidar deles e sai em uma caçada completa aos monstros para limpar todos os 500 no subsolo. De volta à guilda, Lemia e os outros avaliam a situação, e Lemia diz que usará um de seus feitiços de classe tática de grande área para diminuir o número de monstros, pois não há outra maneira de combater tantos deles ao mesmo tempo. Mas usar esse feitiço logo no início deixará suas reservas de mana baixas, e ela não poderá mais fazer grandes ataques. Rin diz para deixar o feitiço de área com ela, e explica que pode lançar um feitiço como um vulcão. Ela tenta explicar a ciência do uso de vapor para criar uma bomba, mas eles não entendem, assim como eu não entendo matemática. Lemia confia nela e deixa o assunto com Rin. Na manhã seguinte, quando os monstros se aproximam, Rin lança seu feitiço e cria uma grande bomba de vapor. Buraco no chão. Usando a magia da terra, ela faz a maioria dos monstros cair e enche a bacia com água antes de criar uma bola gigante de metal derretido em cima deles e jogá-la dentro. O metal esfria rapidamente e cria uma vedação no topo do buraco antes de entrar em erupção com grande força devido a todo o vapor que se forma embaixo. A enorme explosão surpreende a todos, e Lemia lidera o contra-ataque com Gerard, levando os aventureiros até as forças inimigas. Enquanto isso, Cassim e o imperador os observam de um penhasco, e o imperador diz que ver Lemia em ação já valeu a pena por si só, mas ver Rin revelar um feitiço tão destrutivo foi um prazer a mais. Ele então diz que está na hora de enfrentarem o perigo real, e vemos um aventureiro relatar a Jura que 200 monstros aprimorados com o Crimson Pact se juntaram à batalha. Isso o deixa muito preocupado, mas então, eles veem Taishi chegar ao acampamento com Ana e as duas meninas. Ele conta a Girard o que aconteceu no subterrâneo e pergunta sobre Miura e Rin antes de sair para ajudá-las. Por outro lado, vemos Miura e Rin se cansando de toda a luta e elogiando Lemia por ainda estar cheia de energia. Nesse momento, elas notam a enorme horda de monstros do Crimson Pact, e Lemia diz a elas para ganharem 30 segundos para que ela possa lançar um feitiço forte e cuidar deles. Miura e Rin avançam e destroem um monte de batatas fritas, até que Lemiev lança o feitiço AOE e reduz os inimigos à frente deles a apenas 3 ogros vermelhos, que parecem estar liderando esse exército de monstros. Os 3 enfrentam um orc cada, mas o ataque de Ren parece fraco demais para causar qualquer dano ao monstro, que se aproxima dela para dar o golpe final. Em seus últimos momentos, ela diz que mesmo que caia aqui, Taishi virá e salvará todos eles, e se arrepende de não ter contado a ela sobre sua verdadeira vida. Sentimentos por ele. Mas pouco antes de o monstro poder atacá-la, Taishi entra em cena e o bloqueia com uma única mão, e diz a ela para contar tudo a ele quando terminarem a guerra. Lemia e Mira logo se aproximam e cuidam de Rin, enquanto Taishi empurra o ogro vermelho para trás antes de agarrá-lo e jogá-lo no chão. Ele então pula sobre ele e o derruba com um forte soco no peito. Depois disso, ele volta para se encontrar com as meninas, e Mira pergunta a ele qual é o nível de aprimoramento que ele usa, e ele lhe diz que usou o nível 100, ou então não será páreo para esses monstros.
Taishi então pergunta a Lemia sobre a situação atual e se eles conseguirão continuar lutando. Mas ela diz que, com sua força atual, eles mal conseguiriam detê-los. Taishi os apresenta a Milo e Melo e diz a eles para evitar que os monstros o ataquem para que ele possa lutar contra os 3 ogros vermelhos e, com sorte, depois de derrotá-los, os monstros recuarão. Com isso, Taishi desafia os 3 ogros para uma batalha. E vemos Cassim e o Imperador observando a batalha, onde o Imperador diz que tudo está de acordo com o que aquela senhora planejou, enquanto se refere a um mentor secreto, que está acima dele nesse esquema. De volta ao acampamento, vemos Ana cuidando dos soldados feridos. Ao ouvir sobre a situação na linha de frente, ela decide confiar em Taishi, mas então, uma figura encapuzada passa por ela e sussurra algo em seu ouvido, o que a faz caminhar em direção ao campo de batalha como uma marionete sem mente. Por outro lado, Lemia e os outros aventureiros estão lutando contra os monstros pequenos, enquanto Taichi está lidando com os ogros em uma situação de 3 contra 1. Apesar da diferença de números, Taichi consegue derrubar um deles e termina o trabalho graças ao seu poder mágico insano. Mas então o chão começa a tremer, e um dragão sai do chão e come os ogros no café da manhã. Ao ver a fera, Lemia se pergunta por que ela está aqui, pois os dragões normalmente não se preocupam em interferir em batalhas entre espécies menores. Todos se reúnem ao redor de Taishi, e descobrimos que o dragão dourado de 2 cabeças também faz parte do plano do misterioso mentor para testar Taishi. Taishi diz a Lemia e aos outros para evacuarem a cidade para o pior cenário possível, e diz que lutaria contra o dragão sozinho. Rin diz que ficará com ele, e Mera diz a eles para voltarem vivos, ou ela não os perdoará. Com isso, todos voltam, e Taishi diz a Rin para ficar atrás também, pois, sendo mulher, ela só atrapalharia seu caminho. Além disso, se o dragão decidir atacá-la, ele instintivamente tentará defendê-la como o macho Sigma que é, e isso certamente será a razão da derrota. Rin entende e foca em se defender, enquanto apoia Taishi à distância. Taishi corre para enfrentar o dragão, chama a Antena, mas ela não responde, e ele pensa se a primeira vez foi sorte. Mesmo assim, ele se aprimora ao nível 100 e avança para lutar com um soco forte. O dragão bloqueia o ataque com a garra e contra-ataca com bolas de fogo e um golpe de cauda. Rin tenta ajudar Taichi, mas a outra cabeça do dragão lança uma bola de fogo para afastá-la. Taichi perde muito HP e se pergunta por que o dragão ajuda os monstros. Ana se aproxima para curá-lo, mas Taichi questiona suas tramas idiotas. E Amada, que estava lá, volta a si. Ela olha ao redor bastante confusa e se pergunta como foi parar ali. Mas o dragão aproveita a chance para lançar uma bola de chamas azuis em direção a Taichi. Rin corre para salvá-lo, mas Yamada empurra Taichi para o lado e se prepara para o ataque. O ataque explode seu estômago, e em seus últimos momentos, ela se deita nos braços de Taichi e pede desculpas por seu erro. Ela diz que ele foi o único a vê-la como mulher. Pede sua amizade se sobreviver, mas morre em seus braços. Taichi, ao vê-la morrer, se irrita, se culpa por não treinar e não levar seus poderes a sério. Ele chama a Antena, diz que sabe que ela ouve e pede poder. Ele solta um rugido viril e diz a ela para dar a ele com força. E Ariel responde ao seu chamado e diz que esse era o tipo de emoção forte que ela estava esperando dele. De repente, Taichi se encontra em um avião onde conversa com Ariel e ela pede desculpas por não poder dar seu poder a ele como antes. Ela lhe diz que, primeiro, eles devem formar um pacto formal, e para isso, o invocador deve chamar o espírito e pedir seu poder, e em segundo lugar, ele deve estar disposto a aceitar esse poder por completo. Após saber disso, Taichi pede desculpas por gritar com ela e fazem o pacto. Taichi vira um invocador pleno e retorna ao mundo real. Com esse poder, diz a Rin para cuidar de Ana. E vai ao dragão, dizendo a Ariel que resolverão com um golpe. O dragão elogia sua coragem e Taiki pergunta ao dragão sobre seu objetivo e o que é preciso para ele sair dessa situação. Guerra. O dragão diz que se ele mostrar seu poder verdadeiro, responderá suas perguntas e sairá. Então, lança um ataque de chamas com ambas as bocas e Taichi contra-ataca com um forte vento. No início, parecem iguais, mas Taichi logo domina a fera e a derruba. O dragão então diz que está feliz em ver sua força e revela que serve a uma senhora e seu objetivo era testar sua verdadeira força. Ele também diz a ele que, de agora em diante, a dama continuará a guiá-lo, mas que isso é necessário para este país e este mundo. E então voa para longe antes de dizer a ele que deve ser forte se quiser proteger aqueles que valoriza. Por outro lado, vemos o imperador se apresentando à senhora misteriosa, ao lado de outro servo encapuzado. E ele lhe diz que Taichi fez um pacto com o espírito do vento. A senhora diz que é hora de preparar a próxima orientação. Após a guerra, a cidade começa a se reconstruir, mas com grandes perdas.
Taishi coloca flores no túmulo de Ana, pedindo que ela cuide dele dos céus. Depois, ele encontra Lemia e os outros, apresentando Ariel em sua forma mini. Enquanto conversam sobre o assunto, eles notam uma carruagem entrando na cidade com uma escolta de cavaleiros, e Lemia nota que eles ostentam o brasão da família real. A carruagem acaba parando perto da casa de Lemia, e uma garota de cabelos roxos chamada Alcena sai dela e se apresenta como filha do Marquês Norman, e anuncia que está ali em nome do rei Gilmore. Ela diz que está ali para pedir a ajuda deles e solicita que venham para a capital real. Quando eles se encontram com ela no caminho, Lamia diz a Alcena para explicar a situação atual do país, e ela conta que nos últimos 30 anos, o país tem sido governado por duas facções, uma apoiando o atual rei e a outra apoiando seu irmão mais novo, o Duque Dordsheim. O rei Gilmar conquistou sua posição atual por meio da diplomacia e da aproximação proativa com as outras nações, enquanto o Duque Dorgesheim é mais conservador. De acordo com uma das políticas do rei Gilmar, eles enviaram alguns de seus magos para outras nações, e isso pode afetar seu domínio no mapa como o Reino Mágico. A oposição finalmente decidiu pegar em armas contra eles, e uma guerra de rebelião está prestes a acontecer. E eles esperam que eles os ajudem nessa batalha. Com isso, eles chegam à capital, e Taishi percebe que o local é praticamente uma cidade fantasma. Lemia pergunta a Alcina se o rei disse algo sobre Taishi e Rin, e ela diz que ele insistiu em trazê-los. Nesse momento, uma flecha voa em sua direção, mas Taekshi a agarra no ar como um giga-chat e salva sua vida. Descobrimos que a flecha foi disparada por um dos homens do Duque, que lhe informa sobre a chegada dos habitantes de outro mundo à capital. De volta ao castelo, Taishi e todos os outros entram na sala de audiências e Alcina os apresenta à maga-chefe Bella, a comandante suprema. O rei se prepara para o ataque do general Sumela, líder do exército, e da princesa Charlotte, sua filha. O rei entra e elogia seus esforços na defesa de Asbiri. Lemia ignora formalidades e pergunta o que ocorre. O rei pede que o deixem e diz a Lemia que ela não mudou. Parecem velhos amigos, e Lemia oferece ajuda, mas com condições. Ela então diz que eles voltarão para Asbiri por enquanto, e também quer que ele lhes diga honestamente se foi ele quem convocou Taishi e Rin para este mundo. O rei decide arriscar e diz que de fato foi ele quem ordenou que eles fossem convocados. Ao ouvir isso, Takeshi dá um passo à frente e pergunta como ele pôde tirar a vida pacífica deles e convocá-los para matar pessoas para ele. E Mira também protesta a favor deles. Gilmar diz que assumirá toda a responsabilidade e, em seguida, todos vão para seus quartos. Lemia, e Miura vão falar com os generais, e Taishi e Rin conversam sobre essa nova revelação. Nesse momento, Alcina bate à porta e diz que a princesa quer falar com eles. Com isso, Charlotte entra e pede desculpas a eles pelo incômodo e revela que foi ela quem os convocou para este mundo. Ela explica que fez muitas pesquisas antes de lançar o feitiço e ficou dividida entre convocar alguém de sua vida pacífica e fazê-lo lutar por eles. Mas, no final, ela decidiu fazer o que era esperado dela como princesa desse reino. Em seguida, ela diz que durante a convocação, um dos assassinos do Duque entrou no jogo e isso fez com que o feitiço se tornasse instável. Ela só queria convocar Taishi, que possuía uma quantidade insana de magia. Mas, devido ao ataque, Rin também foi pega, e ao invés de irem ao palácio, foram teletransportados para um campo perto de Asbiri. Ela diz que demorou para descobrir onde estavam, e pede desculpas por arruinar suas vidas e ser incompetente. Após ouvir isso e vê-la chorar, Taishi e Rin dizem para ela levantar a cabeça, que a perdoam e entendem seu desejo de salvar quem é precioso para ela. Charlotte promete que com a nação em paz, fará tudo para devolvê-los aos seus mundos, mesmo que custe sua alma. Taishi promete ajudá-la na guerra para que todos saiam felizes. Lemia entra e pede a Taishi para ir lá fora. Ela o faz lutar contra Sumela, que quer testar sua força como o rei espera. Taishi mostra seu domínio ao desviar dos ataques dela e quebrar. Ela lhe dá uma espada com uma lâmina aprimorada. Depois disso, os dois começam a lutar corpo a corpo, e Taishi consegue derrubar Sumela e fica em cima dela. Isso a deixa muito animada, e ela pergunta se ele estaria disposto a derrubá-la também, e pede a ele aquela coisa branca especial dentro de seu corpo, fazendo Taishi gritar de descrença. Mais tarde naquela noite, Taishi olha para o céu com uma antena, e fala com ela sobre o medo de usar muita força contra inimigos humanos, mas se isso significar proteger Rin, ele estaria disposto a fazer isso. Depois disso, ele volta para dentro para ver como está a Rin, e acidentalmente a vê se vestindo. Por outro lado, vemos Charlotte rezando no templo sagrado, enquanto o imperador se aproxima dela, e descobrimos que ele se chama Cardeal Lodra, e Charlotte não sabe que ele é o responsável pelo ataque a Asbiri. Na manhã seguinte, vemos Taishi andando pelo castelo à procura de Rin. Ele a encontra regando flores e pede que leve os lotes para a sala de audiências, pois Lemia quer que participem da reunião com os generais. Enquanto isso, o Duque está em reunião com seus generais.
Dois marqueses discutem. Nilgan sugere cercar a capital real agora, enquanto o marquês quer avaliar primeiro as habilidades dos generais. Taishi hesita em usar seus poderes nos humanos, mas Lemia e Sumela o encorajam, prometendo casar após a guerra, o que o tranquiliza. Ele menciona que um deles tem a habilidade de invocar espíritos, então devem jogar bem suas cartas. O Duque apoia Nilgan e autoriza reunir forças para ir à capital. Sumela e Bela informam ao rei sobre o exército do Duque, que está indo em direção ao Enifix, com 3.000 soldados já prontos e 6.000 em espera, aguardando ordens. Bela diz que tem 300 magos prontos para lutar e mais 600 de apoio. O rei ordena que defendam a capital com tudo e vão para a sala de reuniões para planejar encontrar as forças do Duque no sul na manhã seguinte, com Taishi e Rin ajudando. Taishi teme usar seus poderes contra humanos, mas Lemia o encoraja e Sumela promete casar com ele após a guerra, o que o deixa mais confiante, muito mais preocupado. Mais tarde naquela noite, Taishi vai ver Rin, que parece muito tensa com relação à participação nessa guerra. Ele diz a ela que ela não precisa participar porque chegou lá por engano, mas ela diz a Taishi que entrou no círculo por vontade própria e que lutará ao lado dele. Ela também diz a ele para passar a noite em seu quarto, e os dois se sentam juntos, com Rin descansando a cabeça sobre o ombro dele. Parece que Taishi finalmente se tornará um homem esta noite. Mas ao tentar pegar a mão dela, ele percebe algo e diz a ela que é hora de encerrar a noite. Enquanto isso, vemos Miura e Lemia conversando sobre Rin enquanto tomam chá, e Mira decide ir ver como ela está. Mas Lemia percebe algo enquanto olha pela janela e diz que ela também pode ter ficado paranoica. Depois de algum tempo, vemos um assassino encapuzado do lado de fora da janela, em cima de uma árvore, e Marcos Marquis é enviado para a cidade. O Marquês Nilgan, líder do exército de Gilmore, quer matar Taishi e Rin à noite por fama. Mas Taishi já sabia e colocou travesseiros na cama. O assassino esfaqueia os travesseiros e é pego no quarto. Taishi explica como percebeu, mas o assassino ignora e ataca Rin. Vendo isso, Taishi ativa seu aprimoramento físico e ataca com força, dizendo que não deixará ninguém ferir quem prometeu proteger. Após um tempo, Lemia interrompe Taishi dizendo que basta, mas o assassino se esquiva e decide fazer o Ishikai sozinho, cantarolando o ground. Na manhã seguinte, o exército de Gilmore enfrenta a força do Marquês Nilgan. Com 1.000 soldados, Taichi inicia a guerra enviando um aviso com um feitiço de vento, explodindo o chão diante do inimigo. Esperam que pare o avanço, mas Nilgan e seus homens levantam as mãos e lançam bolas de fogo e balas de água com anéis mágicos, atacando o exército. Isso os confunde, mas Taichi usa suas habilidades para aumentar o zoom e informa Lemia sobre os anéis especiais. Ela diz que são pedras mágicas e se pergunta como conseguiram capital para prepará-las. Ela acrescenta que anéis podem consumir a força vital do lançador, se a magia acabar, e podem ser letais sem conhecimento adequado. O exército de Nilgan usa os anéis e rapidamente se esgota. Vê-los lutar anima o exército de Gilmore, pensando que talvez não precisem revidar, só se defender até que os inimigos se destruam sozinhos. Isso deixa Taichi e Rin desconfortáveis, e eles olham para Lemia por respostas. Sumela diz que mesmo do outro lado, fazem parte do reino, e Gilmore não quer baixas desnecessárias. Lemia diz que pode ter um plano e pede ajuda a Rin. Taishou coloca uma barreira na frente deles, usando a magia de vento de Aerial, e Mira protege Rin de qualquer tiro perdido, até que ela prepara um feitiço especial em combinação com os outros magos reais, e de repente, eles fazem chover. Rin então usa a magia de relâmpago, e dá um choque nas forças inimigas, fazendo-as cair inconscientes. Milgan também se sente bastante esgotado, e se ajoelha, mas então percebe que o assistente do Duque, Inimicus, se aproxima dele. Nilgan lhe conta o que acabou de acontecer. Nilgan pergunta por que eles estavam perdendo, e ele conta sobre o efeito de drenagem do anel e o apunhala antes de dizer que ele cumpriu seu propósito. E com isso, a guerra chega ao fim. Mais tarde, naquela noite, vemos Cassim e Grammy bebendo em um bar, e Cassim pega um pequeno dispositivo e diz que, da próxima vez que vir Taishi, ele o fará lamber a sujeira do chão. Na manhã seguinte, Rin acorda Taishi com suas habilidades orais especiais, mas Taeki corre ao banheiro por comer muita comida indiana na noite anterior. Depois, encontram Lemia e Miura, que dizem que o rei os convocou. Na sala de audiências, o rei diz que a princesa quer recompensá-los por suas conquistas na guerra e permite que escolham armas especiais da coleção real. Lemia ganha um anel mágico, Takei pega uma katana japonesa, Rin escolhe um cajado sofisticado e Mira uma adaga de alta qualidade. Depois, todos vão ao campo de treinamento. Sumela pede a Taishi para mostrar sua espada preta.
Lemia testa seu anel enquanto Sumela diz a Taishi para descarregar sua paixão na espada. Ela o sacode e diz que vai tirar tudo dele. Mas Taishi ainda se sente mal por comer demais. Taishi foi ao hospital ontem à noite e desmaiou. De algum jeito, ele escapa e vai à cidade buscar remédio. Lá, nota olhares e pensa que é por causa de Aerial. Mas ela diz que só ele pode vê-la. As pessoas realmente olham para ele. Então, crianças se aproximam e o chamam de homem forte da guerra. E Taishi percebe que ficou popular. Ele os entretém por um tempo e depois entra em uma rua vazia e chama a pessoa que o segue nas sombras. Ele é nada mais nada menos que um Cassim armado, que está se sentindo mal por Taishi estar ganhando toda essa fama. Taishi pergunta a ele o que aconteceu com seu braço, e quando descobre que foi ele quem o tirou, fica muito triste. Cassim diz que resolveu vencê-lo e o desafia para um duelo em seus termos. Ou então, envenenará todos os poços da cidade. Ele pega o dispositivo de Lodora e diz que isso igualará a magia de Taishi e a dele. Assim, poderão lutar de igual para igual, provando que só perdeu por causa dos dons de Taishi. Parece uma má ideia, mas Taishi, como macho alfa, não recusa a luta para provar seu domínio. Aerial fica furiosa e avisa para não chorar se seu poder não voltar. A batalha começa. Taishi começa usando um sopro de vento, mas Cassim se esquiva e contra-ataca usando uma adaga. Taishi a bloqueia com sua espada, e em seguida, salta para trás para atirar em Taishi, usando balas de gelo e água. Taishi avança e arranca a adaga de sua mão, mas Cassim o acerta com algumas balas de gelo e a batalha se torna intensa. A avó os observa de canto enquanto eles se matam. No fim, eles se perguntam se devem lutar até um desmaiar, mas decidem encerrar com o próximo movimento. Cassim prepara um grande feitiço de gelo para lançar em Taishi, que está ferido e não pode desviar. Taishi pensa em Rin, lembra suas lições de magia, acredita em si mesmo, coloca magia na espada e corta o feitiço de gelo, mandando-o de volta na parede. Da onda de choque. Com isso, a luta chega ao fim e Cassim aceita a derrota. Mas Taishi diz que ele tinha pelo menos um braço a mais de vantagem, por isso não foi tão justo. Depois disso, Aerial pede a Cassim que devolva o poder mágico de Taishi, e ele lhes diz para destruir o dispositivo mágico para que tudo volte ao normal. Mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, a aura escura ao redor da engenhoca se transforma em um monstro das sombras e começa a atacar Taishi. Taishi tenta revidar usando vento e magia, mas isso não causa nenhum dano ao monstro das sombras, que o ataca com um monte de balas negras. As coisas parecem ruins para ele, mas Grammy sai de repente de sua capa de invisibilidade e ataca o monstro. Cassim o distrai usando sua magia de gelo e diz à vovó para destruir a engenhoca. Mas, mesmo depois de destruí-lo, o monstro não desaparece, e Cassim se pergunta se Loder também planejou tudo isso. Taishi percebe que seus poderes voltaram e diz que derrotará o monstro com um golpe. Ele pede a Aerial para comprimir o ar e atingir o monstro com um raio da espada. Depois, dá uma poção de cura a Cassim, mas Grammy diz para não ferir mais seu orgulho, reconhecendo a derrota após lutar em igualdade. É difícil ficar mais forte. Ela o ajuda a se levantar e sai com Cassim, que agora parece rivalizar com Taishi. Então, o sino toca, e o alto-falante anuncia que o exército do Duque declarou guerra. Taishi corre para o castelo para se encontrar com Rin e os outros, e todos se preparam para a guerra do dia seguinte. Enquanto isso, vemos Lodra relatando à Senhora Misteriosa como Taichi lidou com o monstro das sombras. E ela diz: o herói o convida a seguir a próxima orientação. Vemos outra figura encapuzada, parecida com Inimicus. Na manhã seguinte, o Duque Dortesheim fala ao exército antes de marchar à capital. Marcus Marquis pede permissão para lidar com os Otherworlders e Lemia sozinho, prometendo não decepcionar como Nilgan. Depois, o Duque marcha à capital e os dois exércitos se enfrentam. Ele pergunta a Inimicus se tem chance de vitória. Ele diz que Marcus Marcis cuidará de todos, exceto Taishi, mas garantirá que não será problema. Yomaemi motiva seus soldados com um discurso, dizendo que devem lutar como heróis para vencer. A guerra começa. Homens se enfrentam com espadas e feitiços são lançados no campo de batalha. Rin e Miura dominam a luta com Lemia, destruindo inimigos com seu novo anel mágico. Então, enfrentam adversários que Marcis preparou. A aventureira Suzora encara Rin. Marcis enfrenta Miura, e o feiticeiro Misfolo desafia Lemia com magia de interferência. Takechi usa magia de vento para pular sobre os inimigos e aterrissar na frente do campo do Duque. Enquanto discutem a estratégia, ele entra e diz ao Duque para se render.
Dorshan manda todos saírem, exceto inimigos, e fala com Taishi sobre a proposta. Taishi diz que se mandar seus homens se renderem agora, garantirá que o rei tenha misericórdia. Caso contrário, ele tem poder para espancá-lo e levar sua cabeça ao rei. Ao ouvir, Dorkishin pergunta por que ele não vira rei. E Taichi diz que seria incômodo e não quer ser odiado como ditador. Dorisheim ri, dizendo que crescer em paz muda a visão de alguém. Depois, diz a Taeki que é uma questão de orgulho e que, às vezes, quem tem poder deve seguir suas decisões, mesmo que custe sua vida. Morte. Taishi olha sua cara de bobo e se pergunta se ficou senil como Joe Biden. Enquanto isso, inimigos preparam um feitiço sombrio, fazendo seu exército beber suco sombrio. No campo de batalha, Lemia enfrenta a Sra. Folo e pergunta se ele quer apenas desgastá-la. Ele a ataca com magia de gelo, mas ela bloqueia com chamas da terra. Ele então envia um monte de balas de gelo em direção a ela, mas ela as bloqueia usando magia de defesa e o derruba usando uma lâmina de vento. Isso surpreende o velho mago, que aceita sua derrota e diz a Lemia para acabar com ele, o que ela faz usando uma enorme bola de fogo. Ao mesmo tempo, Mira luta com Marcélia usando sua espada flamejante, mas ele a derruba no ar e pensa que poderá provar um pouco de carne de elfo esta noite. Mas ela passa por ele e corta seu pescoço com as adagas da coleção real. Rin, porém, tem dificuldades com seu oponente. Suzura ataca e força Rin a defender-se. Isso dura um tempo, mas Rin analisa os movimentos e se prepara para acabar com a batalha. Ela planeja usar um feitiço de esfolamento, mas Suzura salta e golpeia o chão, derrubando Rin. Rin muda para a magia de gelo e lança pingentes em Suzuru, que os afasta, mas percebe que era uma distração quando Rin aparece com uma bola de fogo. Rin lança a bola, reduzindo o HP de Suzura. Então, soldados caídos agem estranhamente, cercando-as como zumbis. Rin diz a Suzura para se unir a ela se quiser viver, e elas se juntam. Enquanto isso, Taishi continua conversando com o Duque sobre a rendição, mas Ariel percebe o feitiço maligno de Inimicos e conta a Taishi sobre ele. Ao ouvir isso, Inimicos começa a rir, e diz que seu espírito obviamente perceberia isso, e revela suas verdadeiras cores como a pessoa que provocou essa rebelião, e fez o Duque ir contra seu próprio irmão. Ele diz que preparou esse campo de batalha com um feitiço chamado Darkness Curse de antemão, que faz com que todos sob seu controle fiquem loucos, e se transformem em uma máquina de matar. Ele diz que fez tudo por sua mentora misteriosa, e que não se importa com o reino ou a luta dos irmãos. Transformará tudo em pó como ela queria. Ele espalha o feitiço pelo campo e vira um demônio. No campo, Lamia e Bella veem o feitiço e explicam que é o mesmo usado há 200 anos na guerra, a batalha entre suas nações vizinhas, o Holy Scatolith Empire e o Guardian Empire. Embora a batalha tenha sido bastante rápida, os soldados caídos se transformaram em zumbis furiosos que atacaram amigos e inimigos. Eles também chegaram rapidamente aos não combatentes. E no final de tudo, mais de 700 pessoas perderam suas vidas. Essa batalha entrou para a história como a Rapsódia Sangrenta. E até que eles esmaguem a fonte dessa magia, não conseguirão trazer todos de volta aos seus sentidos. O feitiço continuará a se espalhar entre os vivos, e eles também se transformarão em zumbis famintos por batalhas. As coisas começam a ficar ruins para os dois exércitos quando Lemia e os outros são cercados por hordas desses fantoches sem mente. Eles decidem revidar e esperam que Taishi salve o dia. Usando sua armadura de enredo, que nos leva de volta ao acampamento do Duque, Taishi libera seu poder espiritual e se prepara para usar um ataque de força total que pode resultar na perda de sua vida. Ele decide usar tudo para salvar seus amigos. Mas antes de liberar o poder, Aerial pausa o tempo e diz que mentiu. Pede desculpas, com medo de seu poder e sem saber como afetaria Taichi. Por isso, apareceu nessa forma. Depois de ver sua determinação, acredita que ele está pronto para experimentá-la em sua forma real e revela seu nome verdadeiro, que é Sylphid. O tempo volta ao normal, Rin vai até Taishi e o abraça. Taishi vê a perna dela machucada e promete acabar com a guerra para voltarem para casa. Ele chama Sylphi e lança um feitiço para quebrar o círculo da maldição das trevas. Todos ficam surpresos, e Suzura diz que Sylphied é a rainha dos espíritos, uma das 4 mais poderosas. Inimicos diz que ainda não é hora de saber isso, fortalecendo os espíritos do universo. Tudo volta ao normal, e Taishi precisa enfrentar quem está por trás. Ele se prepara para lutar contra inimigos em forma demoníaca. Carrega seu novo poder e voam para lutar no céu, estilo Dragon Ball Z. Após alguns confrontos, Taishi pergunta sobre a Senhora Misteriosa. Inimicos revela que ela é a governante que planejou tudo desde o nascimento até a morte. O Inimicos, um dos maiores invocadores do mundo,
revela seu verdadeiro poder. Ele diz que o mundo está indo para uma grande guerra e precisam de uma arma, e Tai Chi será essa arma. Ele diz que todas as batalhas de Tai Chi eram parte do plano da Lady para fortalecê-lo, e ele é um peão no esquema dela. Tai Chi pergunta o nome dela, mas Inimicos diz que não é hora de saber, o que faz com que isso a irrita muito. Ela diz que ele não perderá amigos e vidas por uma desculpa sem sentido. Ele soca o demônio, domina-o com raiva e o golpeia até acertar forte no estômago, derrubando-o. Então, ele se posiciona sobre o demônio e Inimicos diz para dar o golpe final, pois ser mole é sua única fraqueza. Mas Tai Chi lhe diz que ele deixou sua humanidade para trás quando aceitou esse poder e o evapora usando um forte ataque de raio. Com isso, a guerra chega ao fim, e vemos Tai Chi acordando no castelo com Rin, Lemia e Miura ao seu lado. Eles o informam sobre tudo desde que ele derrotou Inimicos e Alcina. E Charlotte também aparece para perguntar se ele está bem. Aparentemente, ele ficou sem magia e dormiu por muitos dias, mas agora era considerado o herói do reino. Sábio e justo rei nomeia conselheiros leais para ajudá-lo a governar com sabedoria. Entre eles, Gilmar, um guerreiro corajoso, enfrenta seu irmão rebelde em uma batalha intensa e, com determinação, o derrota, restaurando a paz ao reino. Enquanto isso, Tai Chi teme se transformar em um monstro, sentindo-se distante de sua humanidade. No entanto, Lemia o conforta, assegurando-lhe que seu coração puro será sua maior força, mantendo-o humano e íntegro diante dos desafios. Ela os anima, e todos decidem voltar a Aspre para treinar. Charlotte e Alcina se despedem, e Charlotte promete achar um jeito de devolvê-los aos seus mundos. Tai Chi diz para não ter pressa, pois gostam de passar tempo com novos amigos. Eles retornam a Aspre, e Tai Chi promete ser forte para proteger seus amigos, enquanto vemos a Senhora Misteriosa vigia com sua bola de cristal. Assim termina a primeira temporada de Chic Cheat Magician. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!